Graça e paz. Para mim é sempre uma alegria poder estar aqui no domingo também trazendo a palavra. Nós estamos vivendo essa série maravilhosa, a Recompensa da Honra. E eu tenho certeza que durante esse período nós seremos grandemente ampliados no entendimento ao que é a honra e aquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre a honra. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Filipenses. Filipenses no capítulo 2. Filipenses no capítulo 2. O nosso apóstolo tem feito uma campanha de incentivo a todos trazermos as nossas Bíblias de papel, para que possamos também fazermos as devidas anotações e marcações na nossa Bíblia. E eu acho interessante isso, porque eu, apesar de jovem e usar muito a Bíblia online, eu gosto muito de ter a Bíblia de papel. E é importante que tenhamos a palavra perto de nós mesmo. E nós estávamos numa conferência em Chicago e teve uma palestra sobre gerações. O senhor lembra dessa palestra? E eles estavam falando sobre a diferença das gerações. E ele falou, olha, existe uma geração que sempre tem uma caneta, e é a geração dos meus pais, é a geração do apóstolo. E aí ele falou assim, é possível que essa pessoa tenha duas canetas, porque se uma falhar, ele tem outra. E aí ele tirou 5 canetas de dentro da mochila dele. E eu não tinha nenhuma, porque eu anoto tudo no meu celular ou no meu computador. Mas que nós possamos praticar isso, esse conselho do nosso apóstolo de termos sempre conosco a nossa Bíblia. Eu queria ler a partir do versículo 1, por favor. E a palavra do Senhor diz assim, o apóstolo Paulo falando: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada um que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não o julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecendo em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Esse texto é belíssimo, é belíssimo. Eu sou apaixonado pelas Escrituras e eu tenho a graça de Deus de poder trabalhar com ela, viver com ela. E gosto de sempre ter em minha vida a palavra do Senhor como o guia de tudo que eu faço. Que você também possa se apegar à palavra do Senhor. Que a palavra de Deus seja o primeiro livro da sua vida. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia, desde que a imprensa foi criada, até então, ela é o livro mais vendido todos os anos. Todos os anos, a Bíblia é o livro mais vendido e eu louvo ao nosso Deus por isso. Porque há tantos livros por aí, mas que nós possamos nos apegar à palavra. Nós somos corpo de Cristo, representantes de Cristo. E o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, no capítulo 5, um versículo que eu tinha decorado na ponta da língua porque eu era embaixador de Cristo. Embaixador de Cristo era como se fossem os escoteiros da Igreja Batista, no qual eu fui criado.
E a palavra do Senhor diz assim: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. É como se Deus estivesse nos usando para que em nós fosse reconhecido que Jesus Cristo é o Senhor. Nós somos parte do corpo de Cristo. E Jesus Cristo, Ele é o nosso maior exemplo. Eu tenho convicção de que a única forma, a única coisa, a única palavra que pode moldar o ser humano é a palavra de Deus. Nós estamos vivendo numa era maravilhosa em que se tem muito ensinamento, o ensino está acessível a muitos. E nós temos uma propagação grande nos nossos dias sobre coaches de várias áreas da nossa vida. Mas a palavra de Deus é a palavra que abrange todo o nosso ser. E jamais ela deve ser substituída por coisa alguma. O apóstolo Paulo, ele nos ensina como o cristão deve proceder. E ele diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Olha esse ensinamento que o apóstolo Paulo nos deixa. Nós vamos mergulhar neste entendimento sobre honra. E um princípio muito elementar para isso é a humildade. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Não é isso que nós ouvimos no mundo. Mas nós estamos em direção à contramão do mundo. Nós somos o contrafluxo do mundo. Nós estamos vivendo o oposto do que o mundo vive, porque quem nos ensina a viver a vida equilibrada não é o mundo, mas é Jesus Cristo de Nazaré. E através da vida do apóstolo Paulo, isso fica estabelecido em nós como seguidores de Cristo. Nós não devemos nos guiar pela mentalidade do mundo, mas devemos fazer como o apóstolo Paulo nos ensina numa outra carta, em que diz que nós devemos renovar a nossa mente, termos a mente de Cristo. E ter a mente de Cristo é considerar o outro maior do que nós mesmos. E eu sei que muitas vezes isso não é simples. No mundo em que vivemos num capitalismo agressivo, em que queremos tomar muitas vezes o maior espaço, a maior fatia daquela área na qual trabalhamos. Queremos ser o melhor em tudo o que fazemos. E é possível ser tudo isso e continuar a sermos humildes diante do nosso Deus e considerarmos o nosso próximo. Nós devemos ser sempre esse contrafluxo. Nós devemos ser sempre aquilo que se opõe à mentalidade que nos tem sido muitas vezes imposta com agressividade. Nos dias em que vivemos é perceptível que existe uma onda de uma mentalidade completamente agressiva àquilo que se diz ser nossa fé, completamente contrária ao nosso livro de fé e prática que é a Bíblia. E nós devemos permanecer firmes. Nós não devemos balançar nem para a direita ou para a esquerda, mas permanecer firmes naquilo que Deus estabeleceu para as nossas vidas e onde Deus nos estabeleceu. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E ele fala: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Paulo não está querendo colocar em nós uma formatação de vida comum, mas numa vida coletiva dentro do corpo de Cristo. É verdade que cada um de nós tem as suas peculiaridades dentro dos próprios lares. Cada um de nós tem uma comida preferida dentro dos lares. Imagino que por nós estarmos no Mato Grosso do Sul, a capital da carne, Campo Grande, a maioria de nós gostamos de churrasco, com a graça de Deus. Todos gostam de churrasco, amém, amém. Uma votação unânime, todos gostamos de churrasco. E amanhã, pela primeira vez em muitos anos,
nós infelizmente não teremos o nosso dia de churrasco na chácara, mas no próximo ano com certeza estaremos todos juntos lá, amém? Nós estamos orando e colocando diante do Senhor para que essa pandemia cesse em nome de Jesus, para que tudo isso acabe, que próximo ano possamos estar juntos nos nossos encontros, nos nossos ajuntamentos que são maravilhosos. Mas o apóstolo Paulo nos aconselha a vivermos como um no que é concernente à fé, no que é concernente à vida no corpo. Eu sei que dentro da sua empresa, aqueles que são empresários e aqueles que são colaboradores, cada empresa tem uma cultura diferente, tem uma forma de ser, cada empresário tem uma forma de lidar e liderar aquela empresa. Mas dentro do corpo de Cristo, quem lidera é Jesus Cristo. Ele é o nosso cabeça e Ele estabelece uma forma de todos juntos vivermos de uma forma que o nome dEle seja glorificado. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 18, o apóstolo Paulo diz: mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. É interessante isso, porque Deus, Ele estabelece o corpo. O corpo de Cristo é estabelecido por Ele mesmo. E Ele é quem organiza quem vai ser o que dentro do corpo. E como é maravilhoso poder ser usado pelo nosso Senhor dentro do seu corpo. Como é maravilhoso poder servir tanto ao nosso Deus quanto à nossa comunidade, sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. E cada um de nós tem um lugar no corpo. A mão é mão, o pé é pé. E olha, não se revolte com Jesus pelo lugar onde Ele te colocou. A glória dEle vai se manifestar na sua vida no lugar onde Ele te colocou. É preciso que acreditemos nisso e vivamos isso, porque muitas vezes nós nos sentimos menosprezados. Porque a cultura do mundo é que o maior é servido, e a cultura do reino é completamente o oposto. Nós devemos entender que existe uma honra para aqueles que servem. E isso é uma mentalidade espiritual. Porque a vista do mundo entende-se que aqueles que têm muitos a servi-lo é aquele que é o maior. Mas na verdade, aqui dentro, no corpo de Cristo, é o contrário. Quem muito serve vai se tornando maior diante de Deus. E eu sei que muitas vezes nós pensamos: poxa, eu não vou servir tal pessoa porque eu sou maior do que essa pessoa. Mas a cultura da Bíblia, a cultura da nossa igreja, é que nós possamos servir a nossa igreja com muita alegria, sabendo que o nosso reconhecimento já foi visto pelo nosso Deus. É preciso entender isso espiritualmente. Não é algo mental, não é um treinamento que recebemos, mas dentro da diversidade dos dons que existem, Deus nos estabelece para servirmos o seu corpo. A diversidade de ministérios. Não existe só um ministério, não existe só uma forma de servir ao Senhor, não existe só um jeito de servir ao nosso Deus. E dentro dessa multiplicidade que existe na igreja e que a palavra do Senhor nos ensina, nós como comunidade global temos estabelecido várias frentes para servirmos a nossa igreja com muita alegria. Desde as 6 horas da manhã nós temos pessoas servindo aqui. Desde as 6 horas da manhã. O primeiro culto é às 8. Então as equipes já vêm cedo para cá, já acordam, se arrumam. E talvez você diga: poxa, mas não é demais fazer isso num domingo? Na verdade, quem pensa assim deveria trocar o pensamento por um pensamento ainda melhor, ou o pensamento mais correto, que é: se Jesus Cristo fez tudo por mim, tudo que eu fizer por Ele ainda é muito pouco. Qualquer horário que eu acordar é muito pouco diante daquilo que o nosso Senhor fez por nós na cruz do Calvário. A salvação que nós temos em Jesus Cristo é uma obra tão grande, mas tão grande, que nós passaremos o resto da vida servindo, chegaremos na glória e continuaremos servindo com muita alegria. Então, a nossa chamada é para servir. E eu queria ler em João no capítulo 13. João no capítulo 13. João no capítulo 13, a partir do versículo 3. E eu queria que você entendesse isso. Há honra para quem serve.
Existe honra para quem serve. Talvez você pense que servir seja uma via de mão única, mas servir é uma via de mão dupla se você serve ao nosso Deus Todo-Poderoso. E aquilo que Deus tem para você, os tesouros que o nosso Deus tem para compartilhar com aqueles que servem, são muito maiores do que os elogios que qualquer homem possa nos dar. A palavra do Senhor diz assim: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Jesus estabelece neste momento que o maior é aquele que serve. De fato, Jesus era o mestre daqueles homens. Jesus estava ensinando àqueles homens como eles continuariam o ministério no qual ele tinha vindo para fundar. Mas quem serviu, quem lavou os pés daqueles homens, foi Jesus Cristo. Se todos aqueles homens se juntassem juntos e lavassem os pés de Jesus, talvez estivesse certo. E de fato Jesus merecia. Mas Jesus Cristo veio nos trazer um grande ensinamento, para que não vivamos só no plano humano, mas que possamos viver num plano espiritual e de entendimento ainda maior, de que servir é muito melhor do que ser servido. E apenas quem tem entendimento espiritual consegue entender isso. Isso é um desenvolvimento da nossa fé cristã. E de fato estamos caminhando para isso. A honra para aquele que serve, em Mateus, no capítulo 20, versículo 26 e 27, diz assim: mas entre vós não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vós, que seja o servo de vocês. Eu trouxe na linguagem NVI para que possamos entender melhor essa linguagem que Jesus Cristo traz, esse ensinamento maravilhoso. E é interessante que essa palavra, que se coloque a serviço dos outros, ela vem da raiz da palavra diácono. Diácono é aquele que serve. Então Jesus está colocando aqui: se vocês querem ser diáconos, se vocês querem servir, se vocês querem tornar-se grandes, vocês devem servir ao próximo. Olha que grande ensinamento que Jesus nos dá. E talvez você pense: poxa, pastor, mas como que é isso? Servir o outro e eu vou ser grande? Sim, no reino de Deus as coisas funcionam como Ele estabeleceu. E a graça e glória que recebemos não vem de nós, pessoas, vem dEle. Quem está servindo já foi visto pelo próprio Deus. Porque muitas vezes é possível que a alma humana, pequena e carente, pense: vou servir para ser visto. Mas no reino de Deus é o oposto: já fomos vistos por Deus e então começamos a servir. É porque fomos vistos por Deus quando não éramos ainda da luz, quando não éramos salvos ainda, quando estávamos ainda no lamaçal do pecado, e de lá fomos tirados, que temos a alegria e a honra de servir ao corpo de Cristo, o corpo pelo qual Ele entregou a sua vida. Em Romanos, no capítulo 15, versículo 8, diz assim: digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. Essa palavra ministro da circuncisão é a palavra diácono, é a palavra servo no original. Se nós trocarmos, seria: digo, pois, que Jesus Cristo foi servo da circuncisão, serviu àqueles da circuncisão, ou seja, Jesus serviu aos judeus que são os da circuncisão. Porque Jesus serviu aos judeus, nós hoje temos a habilidade, a liberdade e a graça de servirmos uns aos outros. É possível que hoje à noite você se faça uma pergunta importante: estou servindo da forma como o meu Senhor serviria? Fazendo parte do corpo, eu sirvo como eu poderia servir a minha igreja, eu sirvo como eu poderia servir aos meus irmãos, eu sirvo como eu poderia servir a Jesus Cristo que me serviu primeiro?
Então, existe uma honra que só existe para quem serve. Existe uma honra estabelecida para quem serve. Existe um reconhecimento divino para quem serve. E é preciso que nós entendamos isso. Sirva sem ter a necessidade de ser visto. Se servirmos o corpo, já fomos vistos por Cristo. É Ele quem nos vê. É Ele quem nos encoraja a seguir servindo ao corpo pelo qual Ele entregou a sua vida. A honra para aquele que obedece. Em Lucas, no capítulo 11, versículo 28, diz assim: mas ele disse: antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Ou, antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. São bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem a palavra de Deus. Como é importante nestes dias nós temos isso estabelecido dentro de nós. Porque o que o mundo prega é: você é dono da sua própria vida. Você é senhor do seu destino. E eu lhe pergunto, se você é senhor do seu destino, para onde você vai, senhor do destino? Se você conhece tudo o que acontecerá na sua vida, senhor do destino, o que é que vai acontecer na sua vida? O que vai ser da sua vida? Então eu te digo e te aconselho, mediante a palavra do Senhor, obedeça à palavra de Deus, e o Senhor Jesus Cristo será o Senhor do seu destino. E o nosso final será um final maravilhoso, porque estaremos na glória eterna, celebrando dia após dia, infinitamente, o nosso Deus face a face. É importante nós sermos obedientes à palavra de Deus, aos comandos que a palavra nos traz e aquilo que acontece através da vida dos líderes que o Senhor coloca sobre nossas vidas. A honra para aquele que é humilde. Como a humildade muitas vezes é complexa de se entender e se estabelecer. Muitas vezes erroneamente dizemos que existe uma pessoa que é humilde porque ela mora num lugar mais simples. Mas nós não podemos confundir a pobreza com a humildade. Porque existem pobres que são soberbos e existem ricos que são humildes. A humildade é uma das práticas que nós cristãos devemos ter, independentemente da nossa posição social. Porque isso é uma posição espiritual daqueles que servem ao Senhor. Olha o que aqui o Salmo 147, no versículo 6 diz: o Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até a terra. O Senhor eleva os humildes. Quantos aqui querem ser humildes diante do Senhor? Deus há de te elevar. Porque o humilde, quando ele é elevado, ele não se ufana, ele não se ensoberbece, ele reconhece Deus naquele momento. E é isso que o Senhor espera de nós. E Mateus, no capítulo 5, versículo 3 diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas para você servir, é preciso você ser humilde. Para você ser o maior, é preciso servir. Para você ser elevado, é preciso você ser humilde. Olha como é interessante a palavra do Senhor. Esses ensinamentos profundos que a palavra de Deus nos traz sobre como ter uma vida de honra e termos as recompensas da honra sobre nós e sobre o próximo através do servir. É preciso que entendamos algo. Jesus, como servo, ele não tinha crise de identidade. Continuando o texto que começamos a ler em João no capítulo 13, vamos para o versículo 13 que diz assim: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Olha, Jesus ele sabia quem ele era. Eu sou o mestre e sou o senhor de vocês. Se vocês me chamam assim é porque de fato eu sou o mesmo. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Aí Jesus eleva o nível dos discípulos. Porque até o momento em que Cristo lava os pés dele, estava maravilhoso. Olha, Jesus lavou os meus pés, que coisa maravilhosa. Mas aí ele fala, se vocês... É interessante Jesus, né? Se vocês reconhecem que eu sou o Senhor e Mestre, lavai também os pés dos outros.
E Jesus nos coloca no nível em que Ele deseja que nós estejamos, de servir o próximo. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se a fizerdes. É possível que alguns de nós tenhamos crise de identidade. E digamos, olha, eu prefiro ser servido. E nessa noite o Senhor quer nos ensinar quem de fato nós somos. Porque se de fato somos discípulos de Cristo, devemos lavar os pés uns dos outros. Devemos servir uns aos outros. Não devemos ter nenhum tipo de milindro na nossa alma ou no nosso ser e dizer, olha, eu sou maior do que todos vocês. Se vocês quiserem, vocês que me sirvam. Não. O próprio Jesus nos deixa esse ensinamento e Ele diz, olha, se vocês querem ser como eu sou, se vocês querem se assemelhar a mim, vocês devem servir ao outro. E nisto há uma glorificação do Senhor em nossas vidas e através de nossas vidas. Cristo não tinha crise de identidade. Eu sou o Senhor mesmo, mas eu vou lavar os pés de vocês porque eu estou ensinando a vocês. E isso deve ser algo que devemos levar por toda a nossa vida. Porque muitas vezes queremos ter um status. E outro dia eu conversava com alguém e alguém me disse, pastor, eu não quero ter status, ser reconhecido. Eu não quero ser reconhecido como pastor ou como apóstolo. Eu falei, você está equivocado. Porque quem estabeleceu os ministérios foi o próprio Jesus. O Senhor estabelece os ministérios para que a igreja seja ministrada. Não somos nós que escolhemos os títulos que temos. Nós somos reconhecidos com os títulos que temos. O Senhor nos unge para servir a igreja. Um título não serve para reconhecimento próprio. Um título serve para o desenvolvimento de uma obra que o Senhor nos deu. Então nós temos na nossa igreja um apóstolo. Ele é responsável pela igreja. E ele tem um cajado apostólico sobre toda a igreja. Mas nós temos diversos outros ministérios. Nós temos mestres, nós temos pastores. Nós temos várias pessoas que servem no corpo de Cristo. Nós temos ministros como o Cid Mauro. Eu ia falar pastor, mas por enquanto não, né, Cid? É só o Cid. O Cid Mauro é um ministro da casa de Deus. E ele está nos servindo. Olha que música maravilhosa. Nós acabamos de louvar ao Senhor com músicas através da banda que serve a igreja. É um ministério de louvor. Às vezes a gente fica tão acostumado com tudo que a gente vive que a gente não nota quão maravilhoso é esse ambiente no qual vivemos. Quão maravilhosa é essa igreja na qual fazemos parte. E cada um servindo ao corpo, é tudo tão bonito. Você já parou para ver que é tudo, parece que é bem perfeito quando a gente entra aqui? Tem hora para começar, tem hora para acabar. Não é uma coisa assim que não tem uma ordem. Tudo tem ordem. Você chega lá na frente, todos os voluntários estão te recebendo bonitos com a camisa seja bem-vindo. São lindos, não é? Vamos aplaudir o Senhor pelos voluntários da nossa igreja? Uma coisa maravilhosa. Talvez você diga, pastor, mas eu não tenho idade para servir. Não existe idade para servir o corpo de Cristo. A partir do momento que você entende que faz parte do corpo, você deveria se dispor a servir a este corpo. Porque nós estamos servindo. Você entra, você está sendo servido. Você senta, você está sendo servido. Alguém organizou as cadeiras. Alguém vai ministrar um louvor sobre a sua vida. Vai vir o capitão ministrar a palavra de oferta. É legal quando ele está, né, o capitão? E aí vai vir o apóstolo e vai trazer uma palavra maravilhosa. E daqui a pouco nós vamos ter a ceia do Senhor. E alguém vai servir a você os elementos, o pão e o suco de uva. Nós vivemos numa comunidade que serve. E existe uma honra para aquele que serve. Eu sei que essa faz parte da linguagem da nossa igreja. E não existe idade para servir. Fico feliz quando eu vejo pessoas que são mais velhas do que eu, que já têm o cabelo branquinho e servindo com alegria e intensidade à nossa igreja. E eu queria te encorajar a também se dispor a servir a igreja. Talvez você diga, pastor, mas eu não sei no que eu posso servir. Se você consegue sorrir, você consegue servir. Porque você pode ficar ali na frente, sorrindo.
dando as boas-vindas, alquinho na mão. Seja bem-vindo, né? Não a equipe maravilhosa, olha ali, que casal lindo ali, ó, servindo ao Senhor. Eles ficam com algo na mão, seja bem-vindo, graça e paz, Deus te abençoe, tem um culto maravilhoso. É tão gostoso a gente ser bem-vindo no lugar, né? Nos Estados Unidos tem a cultura de ter alguém nos restaurantes que recebe aqueles que vão entrar lá para se servirem. Então fica alguém na porta e ela recebe a pessoa e encaminha aquela pessoa para sentar à mesa, e então vem um garçom e a serve. Então nós temos aqui a pessoa que te serve desde o início até o fim do culto, em todo o tempo estamos sendo servidos. E eu gostaria de te encorajar a você entrar nisso também, a você participar da recompensa da honra que existe no servir ao corpo de Cristo. Eu queria concluir lendo um texto que está em João. A banda pode vir, por favor. João no capítulo 5, versículo 22 e 23. Completai a minha alegria, diz o apóstolo Paulo, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. É o que ele fala em Filipenses 2, versículo 2. E em João no capítulo 5 diz: porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Nós honramos ao Filho quando nós honramos quem o Filho enviou. E nós somos enviados do Senhor aqui nessa terra. Nós somos embaixadores de Cristo. Somos representantes de Cristo aqui na terra. Eu não sei você, mas eu acho isso de uma responsabilidade tão grande, tão grande. Mas eu me sinto ao mesmo tempo muito responsável e muito feliz por ter sido escolhido pelo meu Senhor para servi-lo com tudo aquilo que tenho e sou. Eu espero que você cada vez mais se abra para entender a preciosidade que é o servir o corpo de Cristo e a honra que existe em servir, em ser humilde e obedecer a palavra do nosso Deus.